Protocolado na Câmara pedido para abertura de CPI para investigar o escândalo das fraudes no INSS. Ministra Gleice Hoffmann defende ministro da Previdência Carlos Lupe, mas avisa que não terá jeito se surgirem novos fatos. Geração de empregos com carteira assinada em março caiu mais de 70% em relação ao mesmo mês do ano passado. Decisão da Justiça tira o direito das mulheres que utilizam o metrô de Salvador de terem vagões exclusivos para evitar abusos. Polícia Federal faz operação contra esquema de fraudes financeiras que movimentaram mais de R$1,5 bilhão. Depois de anos ouvindo acusações, governo chinês tenta reverter o processo e diz que vírus da Covid foi criado nos Estados Unidos. Milhões de brasileiros pegam estradas para relaxar em mais um feriado prolongado com o Dia do Trabalho. Para quem vai a Santa Catarina, a opção é se encantar com um festival de balonismo chamado de Aconchegante. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, tinha 12 pedidos para abertura de comissões parlamentares de inquérito para analisar. Chegou mais uma que interessa muito aos aposentados e pensionistas do INSS e ao governo também. A oposição na Câmara dos Deputados alcançou o número mínimo de 171 assinaturas necessárias para protocolar o pedido de criação da CPI, que visa investigar um esquema de descontos irregulares aplicados a benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. O pedido foi apresentado pelo deputado Coronel Crisóstomo, do PL. Batizada informalmente de CPI das fraudes do INSS, a comissão pretende apurar desvios identificados pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União durante a Operação Sem Desconto, que revelou um prejuízo estimado em cerca de R$6 bilhões entre os anos 2019 e 2024. A investigação apontou que 11 entidades associativas foram beneficiadas com repasses indevidos, utilizando serviços como assistência funerária, consultas médicas e até reparos domésticos como justificativa para os descontos aplicados. Entre os alvos está o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, que possui como vice-presidente Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com dados revelados pela imprensa, os repasses ao sindicato cresceram mais de 560% entre 2020 e 2024, o que intensificou o foco sobre a atuação da entidade. Como consequência direta da operação, o então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, pediu demissão. Além dele, outros 6 servidores foram afastados de suas funções, incluindo o procurador-geral junto ao INSS e os coordenadores de áreas ligadas ao atendimento e pagamentos de benefícios. Durante a audiência na Comissão de Previdência da Câmara, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, se defendeu das críticas, alegando que irregularidades semelhantes ocorreram em gestões anteriores e que os responsáveis estão começando a ser identificados. Aliados do governo consideram que a reação do ministro da Previdência Social veio tarde demais. Segundo interlocutores do Planalto, o posicionamento mais firme deveria ter ocorrido logo após a operação, quando o ministro optou por defender o então presidente do INSS em vez de condenar as fraudes. Essa demora no posicionamento gerou insatisfação dentro do próprio governo. Há críticas de que o ministro apenas endureceu o discurso após o aumento da pressão por sua saída e o desgaste de sua imagem junto à opinião pública. Para alguns assessores do presidente Lula, o momento da reação comprometeu a capacidade do governo de conter o avanço da oposição sobre o tema. A criação da CPI ainda depende de aval do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Até o momento, Mota não autorizou a instalação de nenhuma comissão investigativa desde que assumiu o comando da casa em fevereiro deste ano. No entanto, aliados alertam que o clima político é desfavorável ao Palácio do Planalto e que o presidente da Câmara pode ter dificuldades em barrar a comissão, sobretudo diante do crescente desgaste com a oposição. Nos bastidores, parlamentares do governo expressam preocupação com o possível uso da CPI como instrumento para minar a imagem do presidente Lula. A avaliação é de que, mesmo que o esquema tenha se iniciado em gestões anteriores,
a presença de aliados e nomes próximos ao atual governo nas entidades envolvidas poderá ser explorada politicamente. Segundo o coronel Crisóstomo, do PL, o objetivo da CPI é esclarecer como funcionava o suposto esquema de corrupção que teria afetado diretamente milhões de beneficiários do INSS, especialmente os mais vulneráveis. O parlamentar defendeu que as investigações avancem para que abusos não se repitam no futuro. A expectativa agora gira em torno da decisão de Hugo Motta, que poderá autorizar ou não a abertura da CPI nos próximos dias, em um cenário de crescente tensão entre o Legislativo e o Executivo. Os descontos não autorizados nas aposentadorias do INSS têm causado desconforto no governo federal. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleice Hoffmann, defendeu a permanência do ministro da Previdência, Carlos Lupe, mesmo ele admitindo que sabia das fraudes. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, enfrenta uma situação difícil no governo após o escândalo de fraudes no INSS com desvios que podem chegar a 6 bilhões e 300 milhões de reais. De acordo com a equipe do governo, a reação de Carlos Lupe veio tarde mesmo. Carlos Lupe disse que as investigações sobre o esquema teriam começado em 2024. O ministro saiu em defesa do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, demitido após uma operação conjunta da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. Carros de luxo, motos, joias e dinheiro foram apreendidos pela Polícia Federal. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, admitiu que sempre soube das fraudes no INSS, principalmente por conta de denúncias que chegavam por meio das plataformas do Instituto. Fui surpreendido com o volume disso, porque sabia que tinha uma denúncia aqui, outra lá, a gente sempre soube no mundo, fingi que tem um 35 que denunciava isso, a gente recebia queixa, a própria plataforma do meu INSS aparecia algumas pessoas se queixando. Agora, nesse volume, nesse quantitativo, uma organização, uma quadrilha verdadeira, eu tomei conhecimento agora e eu acho que isso não pode continuar. Uma possível CPI do INSS está sendo temida pelos assessores e líderes do governo, o que para eles poderia desgastar a imagem do presidente Lula. Para que a comissão seja criada, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, precisa pautar o assunto. A ministra de Relações Institucionais, Gleice Hoffmann, minimizou a instalação da CPI do INSS, que pode ser instalada no Congresso para apurar as irregularidades no órgão. Gleice afirmou que a investigação pode se virar contra a própria oposição, já que o esquema de fraudes começou em 2019 no governo de Jair Bolsonaro. Gleice Hoffmann é responsável pela articulação do governo com o Legislativo e começou sobre a aliança entre o PP e União Brasil e diz que espera contar com os votos da federação no Congresso. A ministra de Relações Institucionais, Gleice Hoffmann, defendeu a permanência do ministro da Previdência, Carlos Lupe, após a operação deflagrada na semana passada. De acordo com a ministra, não há nada que indique o envolvimento dele nas irregularidades. Ela também disse que um novo presidente do INSS será nomeado pelo presidente Lula e não por Carlos Lupe, como de praxe. A ministra Gleice Hoffmann explicou que a medida não se deve à falta de confiança no ministro, mas porque o presidente Lula acha que tem que fazer a nomeação do INSS e resolveu trazer para si. O governo disse que os aposentados e pensionistas afetados pelos descontos irregulares do INSS vão receber os valores descontados de abril agora em maio. O governo ainda estuda os meios legais para devolver os valores de meses anteriores. E como no ano que vem será de eleições, é bom saber que mais de 5 milhões de brasileiros correm o risco de perder o título. O prazo para atualizar vai até o próximo dia 19. Entre outros problemas que acontecem com quem não tem o documento, é ficar sem o passaporte.
E até o próximo dia 19 de maio, mais de 5 milhões de brasileiros devem fazer a regulamentação do seu título de eleitor, a fim de não perdê-lo. E isso é o que informa a Justiça Eleitoral, que até o último dia 25 de abril, mais de 82 mil eleitores já fizeram a regulação do seu título. Isso são eleitores que deixaram de votar nas últimas 3 eleições, não justificaram ou não estão quites aí com a Justiça Eleitoral. A perda do título, o cancelamento dele implica em várias sanções. Não pode participar de concurso público, fazer inscrições, financiamentos, enfim, várias situações, inclusive até os proventos de salários podem ser suspensos caso o título de eleitor não esteja de conformidade com a lei. A Justiça Eleitoral também fala sobre os golpes que estão sendo aplicados sobre essa situação. Muitos e-mails estão sendo passados, mensagens via SMS e também aplicativos de conversa em celular, dizendo que a pessoa está com título irregular, clique em tal link, ou então mandando boletos para pagamento para deixar o título regularizado. Isso não existe. As pessoas que querem saber se sua situação está regular ou regularizarem o seu título devem comparecer a um cartório eleitoral ou, melhor, entrar no site da Justiça Eleitoral através dos canais de atendimento e lá está tudo especificado sem correr riscos de entrar em qualquer tipo de golpe. Lembrando, então, que a situação para regularização do título eleitoral vai até o próximo dia 19 de maio. Uma alteração na lei, sancionada nesta terça-feira pelo presidente Lula, vai garantir que as pessoas com transtorno do espectro autista recebam acompanhamento alimentar pelo Sistema Único de Saúde. A medida visa facilitar o acesso ao tratamento adequado para essa condição, que pode trazer sérios riscos à saúde. A seletividade alimentar consiste na preferência por um número limitado de alimentos. Isso acontece porque a pessoa com autismo se recusa a ingerir novos sabores, texturas e cores, devido à sensibilidade sensorial e emocional. Atualmente, o quadro é presente entre 40% e 80% das crianças diagnosticadas. Além de acompanhamento nutricional, o SUS já oferece terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicoterapia e acompanhamento médico com neurologistas e psiquiatras para autistas. Os hábitos alimentares gerados pela seletividade alimentar podem acarretar dietas repetitivas que são pobres em nutrientes. A longo prazo, isso leva a novos problemas de saúde, como a obesidade, anemia e fragilidade óssea. Dessa forma, o profissional de saúde pode intervir neste comportamento por meio da terapia nutricional. Além disso, avaliações nutricionais feitas de forma regular podem detectar intolerância a alimentos e também alergias. A Organização Mundial de Saúde estima que 2 milhões de pessoas tenham transtorno do espectro autista no Brasil. Um homem com sinais de embriaguez e dirigindo um carro de luxo atropelou um senhor de 74 anos de idade. Ele estava sentado na calçada, em frente à casa onde morava na cidade de Santo André. O idoso morreu. O incidente foi no bairro Parque Novo Oratório, em Santo André, na Grande São Paulo. A polícia militar encontrou uma garrafa de uísque dentro do carro. Segundo as autoridades, o motorista estava com a fara enrolada e não conseguia ficar em pé. O homem de 39 anos atropelou Luiz Antônio Previatello, que estava sentado diante de casa. Previatello não resistiu aos ferimentos e faleceu. Testemunhas disseram que o motorista foi contido por bombeiros enquanto a polícia não chegava ao local. Ele não teve a identidade divulgada. O motorista entrou na rua, perdeu a direção em uma curva e acertou o idoso, que esperava uma van escolar que buscaria a neta. E a seguir, geração de empregos com carteira assinada em março caiu mais de 70% em relação ao mesmo mês do ano passado. E decisão da Justiça tira o direito das mulheres que utilizam o metrô de Salvador de terem vagões exclusivos para evitar abusos.
O brasileiro tem dificuldade para entender o que está escrito nos rótulos dos alimentos. Uma pesquisa mostrou que de cada 4 consumidores, apenas um sabe direito o que está comprando. Uma ferramenta importante para ter uma alimentação saudável é saber o que tem nos alimentos que consumimos diariamente. Porém, uma pesquisa do Instituto de Defesa do Consumidor aponta que apenas 25% da população é capaz de entender as informações nos rótulos dos produtos vendidos no mercado. Ou seja, 1 a cada 4 pessoas. E 70% dos entrevistados tinham um curso superior. Saber ler o rótulo dos alimentos cria uma autonomia na escolha alimentar e promove uma alimentação mais equilibrada e nutritiva. O desafio de boa parte da população é compreender as informações descritas no rótulo. Na maioria das vezes, são nomes estranhos e mesmo que se saiba o que eles significam, ainda tem outra barreira: entender quais deles deveriam fazer parte de uma alimentação saudável. Segundo nutricionistas, é importante ficar de olho na ordem dos ingredientes. A lista é feita de forma decrescente, então o primeiro item é o mais presente no alimento. Outra dica é sobre os nomes. Quanto menos nomes estranhos na lista é melhor, e quanto menos ingredientes, melhor é o produto. A Anvisa propôs mudanças para tornar a leitura dos rótulos mais clara, incluindo um selo que alerta sobre o alto teor de açúcar, gordura saturada e sódio dos produtos. A mudança tem como objetivo de facilitar a interpretação das informações e promover escolhas mais saudáveis. Apesar de facilitar a escolha, nutricionistas reforçam que esses alimentos que recebem esse aviso devem ser consumidos de forma eventual, não fazendo parte do dia a dia das pessoas. A melhor escolha sempre é buscar um profissional. O Brasil criou pouco mais de 72.600 vagas de emprego com registro em carteira em março. 70% a menos do que no mesmo mês do ano passado. Por isso, o nível de desemprego no país subiu para 7% no primeiro trimestre do ano. Significa que 7.700.000 pessoas estão procurando vaga no mercado. Segundo o IBGE, o aumento foi provocado por mais trabalhadores saindo de casa para apresentar o currículo a alguém que esteja contratando. Apesar da alta, esta foi a menor taxa de desocupação para um trimestre desde 2012. E a economia dos Estados Unidos caiu 0,3% nos 3 primeiros meses do governo Donald Trump, bem abaixo da alta de 6,5% esperada pelo mercado. E ainda nem houve reflexo do tarifaço. Ao comentar o número, Trump pediu paciência e disse que a culpa de tudo é do ex-presidente Joe Biden. A queda do PIB do gigante mundial pesou no mercado financeiro. O dólar subiu 0,83% e passou a ser cotado em R$ 5,67. Como as bolsas de valores do mundo inteiro ficaram sem rumo, a de São Paulo seguiu o ritmo e quase não se mexeu, aos 135 mil pontos. A Secretaria Nacional do Consumidor deu 2 dias de prazo para que as plataformas como YouTube, Instagram, Enjoy, TikTok e Mercado Livre removam conteúdos que promovam ou comercializem cigarros eletrônicos. O Ministério da Justiça notificou as empresas terça-feira e vale lembrar que conteúdos vinculados aos cigarros eletrônicos e produtos derivados de tabaco têm a venda proibida no Brasil. As mulheres que utilizam o metrô de Salvador passariam a contar com vagões exclusivos para não serem incomodadas. Mudou tudo. A Justiça suspendeu a lei que hoje entraria em vigor. Olha, essa lei havia sido sancionada no último dia 31 de março pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis, do União Brasil. De acordo com ele, essa lei destinava vagões exclusivos para mulheres em horários de pico no metrô da capital. Segundo a Prefeitura de Salvador, a medida tinha como objetivo combater o assédio e garantir maior segurança às mulheres durante os trajetos mais movimentados. A lei passaria
passaria a valer a partir de hoje, contudo, ela foi suspensa pela Justiça. A ação judicial que resultou nessa suspensão partiu da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros, a ANP Trilhos. Se a legislação não tivesse sido proibida, o ingresso de homens nos vagões destinados exclusivamente para mulheres somente ocorreriam em casos onde estariam crianças com idade de até 12 anos acompanhados de mulheres, além de homens que acompanhassem mulheres com deficiência e também profissionais da segurança, como policiais e agentes de transporte. Se entrasse em vigor também essa lei, a multa em caso de descumprimento que deveria ser pago pela concessionária seria de R$10 mil por dia e por linha a partir da terceira ocorrência. Os usuários infratores pagariam multas que variavam entre R$200 e R$1.000 a depender da reincidência. Nós entramos em contato com o Tribunal de Justiça da Bahia e também com a ANP Trilhos para poder obter maiores informações sobre essa suspensão, qual o motivo e para poderem falar mais sobre a decisão. Contudo, não obtivemos retorno até o fechamento desta edição. Saiu um novo estudo com uma receita infalível para melhorar a saúde mental das pessoas. Basta ficar 2 semanas longe das telas conectadas à internet. Não tem contraindicação. Em um mundo cada vez mais conectado, uma pausa nas telas pode trazer benefícios significativos para o bem-estar. Um estudo conduzido pela Universidade de Alberta, no Canadá, mostrou que ficar 2 semanas sem acesso à internet no celular contribuiu para melhorias expressivas na saúde mental dos participantes, com resultados que chegaram a superar os efeitos de antidepressivos em alguns casos. Durante o experimento, os voluntários foram divididos em 2 grupos e tiveram o acesso à internet móvel bloqueado por meio de um aplicativo instalado nos próprios celulares. Durante o período de desconexão, ainda era permitido enviar mensagens de texto por SMS, fazer ligações e usar computadores. O tempo médio de uso dos aparelhos caiu de 5 para 2 horas por dia e cerca de 91% dos participantes relataram melhora em ao menos um aspecto da saúde emocional, como a atenção, o humor ou a satisfação com a vida. Os resultados sugerem que o tempo longe da internet foi aproveitado de maneira mais saudável. Muitas pessoas passaram a se dedicar a atividades como conversar pessoalmente com amigos e familiares, caminhar ao ar livre e a praticar exercícios físicos. Essas mudanças de hábito parecem ter ajudado a reduzir o estresse e aumentar a sensação de bem-estar geral. Mesmo os que não seguiram à risca a proposta do estudo, apresentaram algum tipo de progresso, ainda que mais discreto. Para os pesquisadores, isso reforça que a simples redução do tempo de tela já é capaz de provocar efeitos positivos na saúde mental, especialmente em uma sociedade marcada pela hiperconectividade e pela sobrecarga de informações. Os especialistas alertam que a internet por si só não é prejudicial. O problema está no uso excessivo, que pode gerar quadros de ansiedade, insônia, irritabilidade e dificuldades de concentração, principalmente entre os mais jovens. O chamado detox digital, feito de forma planejada e com equilíbrio, aparece como uma alternativa eficaz para recuperar a atenção, melhorar a qualidade de vida e resgatar hábitos mais saudáveis no dia a dia. E a seguir, Polícia Federal faz operação contra esquema de fraudes financeiras que movimentaram mais de R$1,5 bilhão. E depois de anos ouvindo acusações, o governo chinês tenta reverter o processo e diz que o vírus da Covid foi criado nos Estados Unidos. O primeiro comando da capital está dando trabalho para o país inteiro. A conexão para a entrega de drogas vai do sul ao norte do Brasil, sem esquecer uma passagem pela capital federal. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira uma operação que resultou na prisão de 4 pessoas suspeitas de envolvimento em um esquema de tráfico interestadual de drogas sintéticas, com foco na distribuição de êxtase em festas de música eletrônica realizadas em Belém, capital do Pará.
Denominada mixagem, a ação recebeu esse nome em alusão ao destino das substâncias ilícitas, no qual eram usados eventos com DJs e grande público jovem, onde os entorpecentes eram comercializados. As investigações apontam que os comprimidos de êxtase eram trazidos de Santa Catarina, sendo distribuídos posteriormente em festas na região norte do país. Durante a operação, foram cumpridos 4 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão. Em uma das residências investigadas, os agentes localizaram centenas de comprimidos de êxtase, além de aproximadamente de 1 quilo de uma versão mais concentrada e pura da substância utilizada na fabricação da droga. 3 suspeitos foram detidos em cumprimento aos mandados judiciais e a 4ª prisão ocorreu em flagrante, no momento em que um dos alvos foi surpreendido com entorpecentes no local onde seria executado apenas um mandado de busca. Além das drogas, os policiais apreenderam equipamentos eletrônicos que serão analisados para identificar outros possíveis integrantes da rede criminosa. A operação também incluiu medidas como bloqueio de contas bancárias, sequestros de bens e suspensão de atividades comerciais vinculadas aos investigados. As investigações que começaram em 2023 tiveram início após repetidas apreensões de encomendas contendo êxtase encaminhadas pelos Correios. De acordo com informações da Polícia Federal, os suspeitos estariam movimentando cifras elevadas com a venda das drogas. A estimativa é de que o grupo tenha acumulado milhões de reais por meio do comércio ilegal dessas substâncias sintéticas. Os 4 presos responderão, de acordo com as autoridades, pelos crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. As investigações seguem em curso com a possibilidade de novas prisões e desdobramentos. O Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito para investigar o fim da trégua entre as facções criminosas Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, o documento que chegou ao conhecimento dos procuradores menciona também salves, mensagens internas das facções alertando sobre o rompimento. Os investigadores apontam que as disputas regionais entre o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho motivaram o fim do acordo selado em fevereiro desse ano. De acordo com a investigação, no mês de fevereiro, o líder do Primeiro Comando da Capital, Marcola, e o chefe do Comando, Vermelho Marcinho, VP, entraram em acordo para uma trégua visando parar com o assassinato de membros das facções, reduzir custos com os conflitos e manter negócios ilegais. As autoridades brasileiras já monitoravam essa aliança, que incluía a lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e aquisição conjunta de armas de guerra. A Polícia Civil de São Paulo identificou a criação de uma fintech para disfarçar as operações financeiras das facções. A instituição, registrada em nome de uma mulher em situação de vulnerabilidade social, a movimentação de R$200 milhões em um ano. Os procuradores expressaram preocupação com a possível retomada de confrontos entre as facções. Ele destacou que a aliança anterior visava pressionar o governo federal a flexibilizar regras do sistema penitenciário, como o regime disciplinar diferenciado. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul informou que investiga as mensagens sobre o fim da trégua e que unidades de inteligência em todo o país estão atentas à situação. A Cúpula de Segurança do Rio de Janeiro disse que não confia muito nessa história de rompimento entre as duas facções. O que poderia estar acontecendo é uma manobra para afastar as investigações policiais dos negócios das corporações criminosas. E hoje foi dia de mais uma operação da Polícia Federal no Rio. Desta vez, os policiais tiveram como alvo um esquema internacional de desvios financeiros que movimentou mais de R$1,5 bilhão em operações como as dos criptoativos. Nesta quarta-feira, a Polícia Federal realizou uma operação para apreender bens adquiridos em um esquema internacional de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro com criptoativos, que movimentou mais de R$1,6
bilhão de reais. A operação nomeada Fantasos mobilizou cerca de 50 agentes federais que cumpriram 11 mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de Petrópolis, na região serrana do Rio, e Angra dos Reis, na costa verde do estado. A ação iniciada nesta manhã visa a coleta de provas para reforçar a investigação, a fim de identificar todos os envolvidos do esquema criminoso e recuperar bens e ativos adquiridos com o proveito dos crimes. Foram apreendidos embarcações, veículos de luxo, joias, dinheiro em espécie, dólares, computadores, celulares e documentos. Segundo a PF, mais de 100 mil pessoas em todo o mundo foram lesadas pelas fraudes. As investigações contaram com o apoio de agências estadunidenses como o FBI, o HSI e o IRS-CI. A Justiça de São Paulo suspendeu a compra de 15 mil coletes à prova de bala para a Polícia Militar. A decisão foi tomada devido à suspeita de restrição de concorrentes ao edital. A Polícia Militar de São Paulo solicitou uma nova licitação para a compra de 15 mil coletes à prova de bala. O pedido, no entanto, foi negado. A Secretaria de Segurança Pública garantiu que não haverá prejuízos para os policiais, já que os novos coletes iriam substituir os materiais com data de validade para o final do ano que vem. A aquisição teria custo de 26 a 106 milhões de reais. A solicitação levantou suspeitas, e a Justiça acredita que o objetivo foi limitar o acesso de fornecedores nacionais, já que uma das exigências para as empresas interessadas era a emissão de um certificado do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos. Segundo a Secretaria Nacional de Segurança Pública, o mesmo certificado pode ser adquirido no mercado brasileiro. A avaliação de segurança é ainda mais rigorosa nos critérios de certificação, o que tornou sem sentido a especificação por órgãos norte-americanos. O edital previu uma série de etapas antes da aquisição, mas até que todas sejam concluídas, a licitação permanecerá suspensa até o final do caso. O clima de outono chegou para valer em algumas regiões do Brasil, até com cara de inverno. Foi o que aconteceu na última madrugada em Santa Catarina. A Serra de Santa Catarina registrou menos 3,17 graus na manhã desta quarta-feira, a menor temperatura do ano no estado. O valor foi verificado no termômetro da EPAGRE, na localidade de Caminho das Neves, em São Joaquim, por volta das 7 horas da manhã, quebrando o recorde da terça-feira, quando os termômetros na cidade marcaram menos 1,9 graus. Moradores da região registraram paisagens cobertas de geada no Caminho das Neves e a vegetação estava congelada pelo fenômeno. Em São Joaquim, outros termômetros marcaram temperaturas baixas, perto do zero. Na região de Santa Isabel, a mínima foi de 0,47 graus Celsius, às 7 horas da manhã. Em Despairado, foi de 0,87 graus no mesmo horário. Com o bloqueio da entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza, a falta de alimentos coloca em risco o funcionamento das cozinhas comunitárias. Mais de 10 mil casos de desnutrição foram registrados pela ONU. Com quase 2 meses de bloqueio na faixa de Gaza, muitas cozinhas comunitárias vêm fechando as portas e as filas das que ainda estão abertas aumentam cada vez mais. Homens, mulheres e crianças carregam vasilhas, latas ou panelas para tentar alguma doação. Os suprimentos estão próximos de acabar. O Programa Mundial de Alimentos da ONU informou que já enviou as últimas reservas para essas cozinhas. Informações da organização indicam que nos próximos 5 dias, cerca de 80 dessas cozinhas fecharão por falta de alimentos. Muitas pessoas chegam a ficar mais de 4 horas nas filas e acabam voltando para casa sem mantimento algum. Mais de 10 mil casos de desnutrição aguda em crianças já foram registrados. Desses, 1.600 foram considerados desnutrição aguda grave. Segundo Israel, considerado responsável pelo bloqueio, diz que Gaza não está enfrentando crise de fome alguma. Autoridades do país afirmam que há muitos suprimentos. Militares israelenses indicam que os militantes do Hamas exploram a ajuda humanitária. Faz tempo que os Estados Unidos e a China trocam acusações sobre onde surgiu o vírus da Covid. Os americanos sempre acusaram os chineses, mas agora o gigante asiático afirmou que o vírus pode ter surgido antes entre os americanos.
O portal do governo norte-americano exibia informações sobre vacinas, testes e tratamentos para a Covid-19, mas foi transformado em uma página de apoio. A teoria de o vírus foi vazado de um laboratório da China, teoria que nunca foi comprovada. O site covid.gov mostra uma foto do presidente Donald Trump caminhando entre as palavras lab e leak. A página cita que Wuhan, na China, onde o coronavírus começou a se espalhar, abriga um laboratório de pesquisa com um histórico de conduzir estudos sobre vírus com níveis inadequados de biossegurança. A página também acusa Anthony Fauci, ex-diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, de promover uma narrativa preferencial de que a Covid-19 teria origem natural. A China, através da Comissão Nacional de Saúde, acusou os Estados Unidos de fabricarem a ideia de que o coronavírus surgiu de um laboratório em Wuhan. Segundo o órgão, a teoria não tem base científica. Após a Casa Branca promover a teoria, a comissão da China disse que cada vez mais pistas e evidências mostram um aparecimento mais precoce da Covid-19 nos Estados Unidos. Um comunicado divulgado pela agência estatal Xinhua diz que o próximo passo da investigação sobre a origem do vírus deve ser realizado nos Estados Unidos e instamos o lado americano a parar imediatamente de difamar e atacar a China, a encarar seus próprios problemas e a dar uma explicação séria e responsável à comunidade internacional. De acordo com o site do governo norte-americano, o vírus possui uma característica biológica que não é encontrada na natureza e teria se originado no Instituto de Virologia de Wuhan, no centro da China. Apesar da acusação, a origem do vírus permanece um mistério. E veja a seguir, milhões de brasileiros pegam estradas para relaxar em mais um feriado prolongado com o Dia do Trabalho. E para quem vai a Santa Catarina, a opção é se encantar com o festival de balonismo, chamado de Aconchegante. Muitos adultos gostam de comer doces, bolo, pudim ou chocolate. Tanto faz, porque tudo é gostoso, mas também pode fazer mal. Por isso, é bom prestar atenção ao conselho dos pediatras para prorrogar o máximo possível a abertura do mundo do açúcar aos bebês. Eles acostumam. Os bons hábitos alimentares são desenvolvidos logo na infância. A médica pediatra Camila Florenciano alerta para o perigo dos açúcares nos primeiros anos de vida. Os prejuízos são vários, né? Primeiro, a questão de alterar o paladar e ela querer só fazer uma seletividade alimentar. O segundo é em relação à obesidade. Então, assim, a gente fica mais propenso a ter obesidade, a ter diabetes, a ter alguma síndrome metabólica por conta do açúcar. E outro que a gente não pode esquecer são as cáries, né? Então, a cárie dentária ali por conta do açúcar. Segundo a pediatra, o ideal é que o açúcar só seja introduzido na alimentação dos pequenos após os 2 anos de idade e de forma moderada. Porque o açúcar ele consegue fazer alteração nas papilas gustativas, né? Então ele altera o paladar da criança e o açúcar ele não muda o sabor, né? Ele fica docinho ali, conforme você vai comendo, ele vai ao mesmo sabor. Diferente das frutas, dos legumes, que um dia, por exemplo, uma fruta, né? Se ela tá na estação, ela tá super doce. Se tá fora da estação, às vezes ela tá um pouco sem sabor, tá mais, né, ali sem muito doce. Então, a criança gosta daquilo que é confortável, que ela sabe o sabor. E, geralmente, o açúcar consegue fazer isso para elas. Neste mês, que foi marcado pela Páscoa, em muitos lares, o excesso dos ovos de chocolate acabam desencadeando problemas de saúde nas crianças. O chocolate ele pode fazer, né, um problema gastrointestinal ali, principalmente diarreia, vômito, por consequência de uso em excesso. Então, come muito chocolate, aí às vezes acaba tendo esses problemas. Ele é bem recorrente. A fim de garantir a saúde dos pequenos, a médica dá algumas orientações que contribuem para o desenvolvimento dos bons hábitos alimentares. O que a gente preza é, principalmente, um aleitamento materno exclusivo, se possível, até os 6 meses, podendo postergar eles até ali 2 anos, né? Se não
tiver como, então até 6 meses a fórmula infantil. Com 6 meses, fazer a introdução alimentar adequada. Então, com alimentos sem sal, com temperos, né? Buscando todos os grupos alimentares. Depois de 1 aninho, você já pode introduzir a comida da família, mas também tendo cuidado com o sal, porque nós, brasileiros, nós consumimos muito sal. E depois dos 2 anos, liberando ali suco e chocolate, mas com muita parcimônia. Durante muito tempo, o risco de apresentar um acidente vascular cerebral foi associado ao sexo masculino. Hoje, as mulheres jovens entraram nesta fila, sem esquecer que o AVC é a 3ª principal causa de morte no mundo, atrás apenas da isquemia do coração e da Covid. O acidente vascular cerebral, AVC, é nos dias atuais a doença que mais causa incapacidade no mundo. Cerca de 13% dos casos ocorrem na faixa etária de 18 e 50 anos. O tabagismo é o principal fator de risco modificável para o AVC em mulheres jovens, especialmente quando associada ao uso de contraceptivos hormonais. E o risco é ainda maior em mulheres com predisposição genética. A população feminina com até 35 anos tem 44% mais chances de ter um acidente isquêmico cerebral comparado aos homens. O dado é resultado de uma meta-análise estatística que combina resultados de vários estudos independentes, com cerca de 700 mil jovens adultos, publicada no Journal of Stroke. Conhecido popularmente como derrame, o AVC tem 2 formas principais de manifestação e as 2 impedem o cérebro de receber oxigênio e nutrientes, o que pode causar danos irreversíveis. O AVC hemorrágico é causado pelo rompimento de um vaso, provocando sangramento cerebral. É mais comum em idosos e tende a ser mais grave, pois o sangue agride o tecido cerebral e pode elevar a pressão dentro do crânio, o que exige intervenção imediata. Já o AVC isquêmico ocorre devido à obstrução do fluxo sanguíneo para o cérebro. Está associado a uma oclusão do vaso por um trombo ou por uma placa que se formou na região. Em 2024, foram 1.350.007 atendimentos, sendo 47.476 em pessoas de até 25 anos, representando 3,51%. Dados preliminares indicam 43.524 óbitos, sendo 32 por AVC em 2024. Apesar de a doença ser mais frequentemente associada a idosos, a incidência entre jovens e adultos tem crescido. Estima-se que 13% dos casos de AVC ocorram em pessoas de menos de 50 anos, refletindo uma tendência global, com destaque para países em desenvolvimento. E desde a pandemia, esses números vêm crescendo por causa do aumento da pressão arterial, que é um dos fatores de risco. Dados da Organização Mundial de AVC, 1 em cada 6 indivíduos no mundo terá um acidente vascular cerebral ao longo da vida. No Brasil, a cada 5 minutos, uma pessoa morre após ter um AVC, segundo dados do Ministério da Saúde. Diversos fatores contribuem para o aumento do risco de AVC entre os mais jovens. Os principais são hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes, tabagismo, obesidade. Outros fatores associados incluem consumo excessivo de álcool, uso de drogas como cocaína, doenças ateroscleróticas, uso de anticoncepcionais, sedentarismo, estresse e gravidez. Estudos recentes também apontam que fatores ambientais como a poluição do ar e o aumento das temperaturas também podem desempenhar um papel relevante. Nas mulheres, além dos fatores clássicos, há um conjunto de fatores modificáveis que aumentam o risco de AVC em idades mais precoces, como uso de anticoncepcionais hormonais, enxaqueca com aura quando há alterações na percepção visual antes da dor de cabeça. O tabagismo permanece como o principal fator de risco modificável para o AVC em mulheres jovens, especialmente quando associada ao uso de contraceptivos hormonais. O risco é ainda maior em mulheres com predisposição genética, como aquelas com tendência à formação de coágulos sanguíneos. Os principais sintomas do AVC incluem
dor de cabeça intensa e repentina, dificuldade para levantar os braços, perda da força, náuseas, vômitos, perda de equilíbrio, dormência ou formigamento em partes do corpo, alteração na visão. Cerca de 4 milhões de veículos devem movimentar as estradas de São Paulo já a partir de hoje, por conta do feriadão do Dia do Trabalhador. Uma operação especial da Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização nas rodovias. Mais um feriado prolongado e muitos paulistas já se preparam para viajar rumo ao litoral e interior. De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a estimativa é que 4 milhões de veículos circulem pelas estradas de São Paulo. O aumento do movimento nas estradas é registrado até o domingo, na volta para casa. O motorista que pretende circular na capital nesta quinta ou sexta-feira, é importante lembrar que o rodízio de veículos vai ficar suspenso. As demais restrições existentes na cidade serão mantidas ao longo da sexta. Também não estarão liberadas as faixas exclusivas de ônibus. E para garantir mais segurança nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal deu início, nesta quarta-feira, à Operação Dia do Trabalho 2025 nas rodovias federais que cortam o estado de São Paulo. A ação, que se estende até o domingo, tem como objetivo reduzir as ocorrências de sinistros graves e garantir a segurança dos usuários durante o feriado prolongado. O aumento no fluxo de veículos é esperado para o período. Com isso, os principais focos da fiscalização devem ser as ultrapassagens proibidas, o excesso de velocidade, a embriaguez ao volante e a falta do uso do cinto de segurança. Os trabalhos serão intensificados com reforço de efetivo e emprego de radares, etilômetros e policiamento ostensivo em diversos pontos das rodovias. Além da repressão a infrações, a operação também prevê ações educativas com o objetivo de sensibilizar condutores e passageiros sobre comportamentos de risco e a importância da direção segura. E quem está viajando deve saber que o Ministério do Turismo divulgou uma lista onde os destinos mais procurados do país ali estão, para quem quer fazer o verdadeiro turismo de qualidade. Santa Catarina não ficou de fora. A capital dos Quênios foi reconhecida pelo Ministério do Turismo como um dos destinos mais acolhedores do Brasil, reforçando sua posição de destaque no cenário nacional, figurando na 13ª edição da Travel Review Awards, prêmio da plataforma Book.com. A avaliação levou em conta milhões de opiniões de viajantes do mundo inteiro, destacando lugares onde turistas se sentiam mais bem recebidos. Entre os atrativos de Praia Grande estão os voos de balão, trilhas, cânions imponentes como o do Itaibezinho e a Malacara, além de experiências de turismo rural e de aventura. Além de Praia Grande, completar o ranking das 5 cidades mais acolhedoras de Santa Catarina, Urubici, Pomerode, São Joaquim e Praia do Rosa, em Bituba. A diversidade de paisagens e a combinação entre natureza e tradição foram fatores determinantes para que o estado liderasse a lista nacional. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.